Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação, né, para Flamengo e Central Córdoba. Lembrando que o jogo é na Argentina, um jogo bem complicado e a única coisa que resta para o Flamengo é a vitória, se não quiser ficar de fora da fase de grupos. Temos também a análise, né, comentários sobre esse jogo diante do Cruzeiro, o que é que o Zinho e o Pascoal acharam aí da derrota do Flamengo perante o Cruzeiro. E também temos informações sobre o João Félix, sobre o Jorginho, que está fechado com o Flamengo. E também saiu agora há pouco a informação sobre o Lucas Paquetá, o julgamento já foi decidido. Vou trazer tudo pra vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos pro vídeo. Compreensivo com o Flamengo, porque eu sei que o elenco do Flamengo vai dar a resposta. O elenco do Flamengo é o quê? Porque é incomparável o elenco do Flamengo. Eu tô falando desse azinho, mas tá devagar. Incomparável. Esse Não tem. Aí, ó, me ajudou bastante. O elenco do Flamengo não tem comparação na América do Sul, não tem comparação. Um dia pode perder. O Palmeiras, que é o segundo, terceiro, quarto, sei lá qual, o segundo melhor elenco, perdeu do Bahia semana passada. Mas você não fala que o Palmeiras é incomparável, então o Palmeiras pode perder. Porque só tem porque só tem um incomparável. Um é incomparável. É o Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. Esse tem um elenco incomparável. Mas não é que um dia perde, já perdeu. Dia. Não, mas um dia não. Perdeu pro Córdoba, perdeu agora também. Um dia pode perder, William. Com o Inter. Faz parte, né, Pascoal? Calma Faz parte né? do futebol. Não tem. Meu avô falava uma coisa que era verdade. No tempo antigo, né? Ele falava assim, filho, não é todo dia que tem pão quente. Um dia você vai pegar o pão meio frio, vai pegar um dia o pão mais duro. É o caso. Pegou um osso. Aí eu vou elogiar o Leonardo Jardim, que montou uma estratégia de jogo. Estratégia de jogo eu não discuto, porque assim, você pode jogar com os 11 dentro da grande área, porque é a estratégia que você escolheu. O dia que o Carille botou 11 jogadores do Corinthians dentro da grande área, deu um contra-ataque, fez um gol, vocês estão lembrados disso no Allianz? Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras? E jogou com os 11 caras entrincheirados dentro da grande área, nem a tática do morcego. Aquilo tinha tanto morcego pendurado que não dava pra bola entrar. É tática de jogo. O que fez o Cruzeiro ontem? Montou uma tática suficiente para tirar a bola do Flamengo no meio-campo, impedir as melhores ações e ele ficar com o contra-ataque. E o gol foi claramente isso que aconteceu. O segundo gol foi uma pichotada no finalzinho da partida. O Léo Pereira, eu não vou defender. Porque o cara da categoria do Léo Pereira, que é o Major Seleção Brasileira, não pode fazer um lance desse dentro da grande área. Sim. É simples, é o resultado do que aconteceu. Agora, você vai dizer que o Pulgar não é bom jogador? Claro. Você vai dizer que o Gerson não joga bem? Não, o elenco você vai dizer que o Cebolinha não jogou bem e ainda se machucou. Você vai dizer que o Luiz Araújo entrou e é mau jogador? Mas, ô vovozinho, me parece vida. que o nosso querido Pascoal Calabres está falando que não tem adversário, então, que é incomparável. Não, adversário tem, tanto que tem que perder o jogo ontem, Zé. Tem adversário, tem jogo e é bom que seja assim. Eu não estou entendendo onde que ele quer chegar com isso. É bom que seja assim. Essa sua defesa está sofrida hoje. Vamos fazer o seguinte. Não tem defesa sofrida. Eu sou questão de Eu queria escutar de novo aqui. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ô, Pascoalzinho, toma uma pode aguinha perder aí. uma, não tem problema não. O Flamengo perdeu só uma, gente. O senhor faz o seguinte. Toma uma aguinha aí. Calma. Traz o suquinho de maracujá aqui, por favor, Pascoalzinho. Calma. Isso, dá aquela engolida aí. Aí, ó, é o seguinte, a gente vai ouvir o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz, vamos ver os treinadores, a gente vai continuar esse papo aqui. Pronto, isso, molha o bico aí, rapaz, não vai secar, não vai dar certo. Tudo sob controle. Ar-condicionado aqui não é bom não, vamos lá. Eu disse aos jogadores agora 2 minutos atrás. Há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Bom, o jogo é muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo.
A coletiva do Flamengo ontem foi curtinha, ninguém tinha mais perguntas. Achei, nossa, curioso, né? Sempre tem tanta gente, a influência, né? Nossa, tanta gente, né? Os canais oficiais, acabou ontem. 20 jogos, olha só, esse é o Felipe Luiz, tá? Como visitante. O aproveitamento do Felipe Luiz como visitante é sensacional. 75%. Obrigado, isso me ajuda muito. Isso. Sensacional. Gols marcados 27, 1,35 como visitante, gols sofridos 6, 0,30. A primeira derrota, caiu a invencibilidade como visitante, você vê, a primeira derrota agora. Né? Porque tinha perdido lá pro Córdoba, né? Mas aí tinha perdido em casa. E pro Fluminense também em casa. Então, agora a primeira derrota. A gente fala muito do Palmeiras, que tem uma campanha impecável como visitante. O Flamengo do Felipe Luiz também como visitante, a campanha é sensacional. Eu só vou jogar um negocinho aqui que eu tô... Prozinho? Tô gostando pro Zinho, pro vovozinho também, pra continuar esse... Fica à vontade. Um amigo meu aqui chamado Donizete tá falando o seguinte... Donizete. Que incomparável só o Santos de Pelé. Que isso, hein? Não, esse aí é de outro planeta, esse aí, desculpa. Mas também perdia, né? Também perdeu alguns jogos. O Santos do Pelé não tem comparação. Aí não é assim, não tem como você eleger alguém algum time que possa... Era um prazer ver aquele time jogar. Era uma alegria ver aquele time jogar. E quando todo mundo encaixava o jogo, eles encaixavam o jogo, era contra o Corinthians. Como eles encaixavam o jogo contra o Corinthians, era uma loucura. Contra o Corinthians, eles encaixavam o jogo com uma facilidade e só pedrada. E contra o Palmeiras e contra o Botafogo, tinha jogo. Tinha. Botafogo e Santos tinha jogo, Santos e Palmeiras tinha jogo, e jogo daqueles assim, bem marcado, bem pegado, às vezes o Santos perdia, como o Flamengo perdeu ontem. A informação passada pelo técnico do Flamengo é absolutamente a realidade do jogo. O Flamengo foi impedido de atuar no meio-campo pela boa atuação do time do Cruzeiro. Parabéns para o Cruzeiro. Eu tinha dito aqui que o Cruzeiro era um monte de nada, e o Cruzeiro já está se transformando. Precisou de chegar um treinador, de tomar umas raquetadas na chegada, entender qual era o movimento do Cruzeiro, saber que tinha que tirar alguns jogadores, porque o time precisava ser mais ágil, mais rápido. Você viu o Vasco da Gama jogar ontem? Vi. O Vasco da Gama foi ágil, foi ligeiro, perdeu uma bola, tomou um gol, acabou o jogo. Porque o Palmeiras é desse jeito. Sim. Então, já mudou o perfil. Como mudou o perfil do time do Cruzeiro. Totalmente. E aí a gente tem que elogiar o trabalho do treinador, que está encontrando um time, está botando os caras... O Caio Jorge? O Caio Jorge está com o perfume que a bola gosta. O Pedro ontem eu esperava mais. Eu não lembro, eu falei aqui do Rossi, né? Mas eu não lembro, mesmo nas as poucas derrotas do Flamengo, foi o Córdoba, foi o Fluminense e foi essa agora, né? Pro Cruzeiro, né? Com o Felipe Luiz, né? 17 chutes do Cruzeiro, com 9 defesas do Rossi. É isso. São 16. E 6 chutes do Flamengo, né? São 6. É isso, 6. Né? 16. Gente, 6 chutes com 3 defesas. 3 defesas ótimas do Cássio. 17 chutes do Cruzeiro contra 6 do Flamengo. Não só é uma vitória, mas é uma vitória impositiva. Ainda mais se a gente levar em consideração o segundo tempo, o que foi o segundo tempo da partida. O que chama a atenção não é só a vitória, que né, já é difícil vencer o Flamengo, mas com imposição. Tem até um mapinha de defesas aqui, né? Mostra aí, o Fabrício, joga aí pra nós, que eu vou passar a bola pro Zé. E depois eu quero falar de Gabigol com o Zinho, hein? Porque o Zinho já deu a letra aqui sobre o Gabigol entrando no fim. Eu quero ouvir, porque o homem foi personagem do jogo, né? Ou não? Lógico que foi. Olha só esse mapa de defesas aí do Rossi, rapaz. Que loucura. A equipe do Cruzeiro ele já vinha dando sinais de que ele iria jogar num 4-4-2, né? E ontem foi dessa forma, com uma variação um pouquinho do Matheus, que ele ia fechando os dois lados. Às vezes dá a impressão de ser o 4-5-1, como o Pascoal falou, né? E um pouquinho mais o Caio Jorge um pouco mais à frente entre os zagueiros, né? E o Matheus um pouquinho mais do lado, mas ele que voltava um pouquinho mais para poder... O Wanderson e o Matheus vinham correndo na sequência. Mas ele já tinha feito isso nos outros jogos. Essas duas linhas de 4 bem próximas uma da outra, o Fabrício comandando esse... eu não sei como o Zinho chamava isso assim, no Rio de Janeiro, como chamava, mas ioiô, né? Ou elástico, muitas vezes, dependendo do treinador, cada um tem uma forma de falar que o último zagueiro, ele canta, fala, sai, e aí ele vai e volta, entendeu? Para enganar muitas vezes o centroavante ou o cara que está com a bola nos pés, tal, ou senão...
Então sempre tem, e nós vimos ontem o time do Cruzeiro fazendo esse tipo de situação, mas deixando bem próximos as linhas, e aí ficava difícil o time do Flamengo jogar naqueles espaços ali. Dificuldade do Arrascaeta de encontrar o espaço, tinha dificuldade, por exemplo, o próprio De La Cruz, que jogava sempre de costas, e ele tem essa dificuldade de jogar de costas, porque ele precisava do corredor, né, para correr, porque ele é bom nesse corredor e chegar ao ataque, ele não tinha esse corredor, era difícil, porque o Wanderson fazia um trabalho junto com do outro lado, era o que veio do Atlético, o Christian. Né? Então, eles fechavam os lados e aí deixavam o lado oposto sozinho, né? Porque até virar eles conseguiam fazer esse balanço e ficava praticamente ali com o Matheus para pegar essa bola e acionar o Caio Jorge, e o Caio Jorge partindo para cima da equipe do Flamengo. E aí encontrar os espaços para jogar. Eu só queria ressaltar duas coisas, assim, e aí ninguém vai... Eu acho que o BAP já fez isso, mas publicamente, né, falando, eu ia até fazer essa pergunta para o Zinho, que está lá no Rio de Janeiro, acho que até sente mais as conversas com os amigos e tal, porque eu acho que o Flamengo já está dando deu 2 demonstrações claríssimas de que o Campeonato Brasileiro é o foco principal. Sim. Muito dentro das declarações do BAP, dizendo tecnicamente, financeiramente, todas essas coisas. Do BAP, do Boto e do Felipe Luiz. O que vale, os 3 já tocaram nesse né? assunto. Em relação às escalações, a escalação, inclusive a escalação principal, sendo que o jogo quarta-feira é o jogo-chave da equipe do Flamengo. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, eu não gosto de fazer isso, mas tem que colocar. O Cebolinha, ele joga 2, na terceira ele se machuca. Ele joga 3, na terceira ele se machuca. Precisa ver o que está acontecendo, se depois da volta dele, a questão do tendão de Aquiles, porque assim, ele é um jogador importante para o Flamengo quando ele está em boas condições, porque ele tem velocidade, dribles curtos e boa finalização. Não sei qual é o tipo de lesão que tem ou não, mas precisavam fazer um trabalho, não sei se é um trabalho mais específico, ou como diria... Na época que eu jogava, né? Precisa ver aí, né, Pascoal, quando eles falam assim, precisa ver se não tem um foco dentário aí, né? Isso, porque foco antigamente dentário. O pessoal brincava de foco dentário, mas vou dar só um exemplo. O Seedorf, quando jogava na Inter, tinha muitos problemas físicos, especialmente musculares, tinha muitos problemas físicos. Aí ele foi para o Milan. No Milan fizeram um check-up geral e foi diagnosticado algum probleminha realmente no dente. Estou dizendo que e aí trataram, nunca mais ele se machucou. O que eu quero dizer é o seguinte, para ter um cuidado a mais com esse jogador, ter um cuidado a mais, por exemplo, com o Pedro, como o próprio Zinho falou, saiu desgastado, você vai jogar quarta-feira, é um jogo difícil, é um jogo em que todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Essa história que o Pascoal não brinca não, mas fala a verdade que é incomparável, mas isso está na América do Sul inteiro. Todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Sim. Todo mundo quer enfrentar o Flamengo e ganhar do Flamengo. É só ver a festa que o Córdoba fez quando ganhou do Flamengo aqui no Maracanã. Então, assim, até que ponto vai essa questão da prioridade no Campeonato Brasileiro? Porque, na realidade, assim, eu até te falei, você falou do BAP, o Boto falou sobre isso, lá atrás, próximo de quando tinha chegado ali. E o Felipe também, mostrando que tinha até um caminho ali, estava todo mundo falando a mesma língua. Mas, gente, a diferença não é tão grande assim. Mas quando o Felipe Luiz foi numa coletiva... Opções, não é nem questão do posicionamento, né? Estou falando das opções, porque, por exemplo, no jogo contra o Córdoba, ele também tira 3 jogadores fundamentais para o Flamengo. Porque assim, a gente está falando de um time incomparável, mas você tem 2 jogadores que, se você tirar, não tem jogador para fazer as funções que eles fazem. Gerson e Arrascaeta. Exatamente. Se você tira esses 2 jogadores do Flamengo, eles não têm jogador que são características, né, que o Flamengo Eu coloco o Pedro nessa caixa assim, aí também, nesse pacote aí também. Eu acho que o Flamengo tem condições de fazer essa mescla, vamos dizer assim. Sim. Mas as escolhas do Felipe estão sendo muito bem direcionadas para o Campeonato Brasileiro. Ele questionado sobre isso recentemente, falou, não, por causa da derrota na Libertadores, foi no pós da derrota da Libertadores, falou, não, a gente está focado também na Libertadores e tal, mas as escolhas e o discurso um pouco lá atrás levam a crer que é o brasileiro. O programa está mais curtinho hoje, é pequeno, mas é de coração, hein? Então eu queria só passar pelo Gabigol, que eu quero ouvir o Zinho sobre isso. Tem uma telinha aí do Gabigol, é isso, meu querido Fabrício? Vamos lá? Tem uma telinha aí, parece com ações do Gabigol na partida, porque aí a gente tem que falar dele, porque o homem jogou no Flamengo, saiu de lá, foi pro Cruzeiro, não estava brilhando. Ações da partida? No curto espaço de tempo. Olha lá. Olha aí, ó.
Números do Gabigol contra o Flamengo. Ó. Ações com bola, 7. Passes completos, 3. 3 finalizações. Tem o pênalti e o rebote do pênalti já são 2, né? São 2. E o gol marcado. Agora, o Zinho, como diz o Pascoal, falou ali, falou, sacanagem, colocar o cara no final, bico... Eu vou falar uma coisa... Olha lá o cronômetro lá, Zinho. Olha lá. Gabigol, Eduardo entrando. Assim, já quase finalzinho, retinha final do jogo, fala, vai lá e resolve, meu filho. Né? Se eu sou jogador de futebol... mas aí já estava combinado. Eu entendo o Zinho, porque assim, se eu fosse jogador de futebol, eu fico imaginando o treinador olhando pra mim e falando assim, 43 do segundo tempo, entra lá. Eu ia olhar pro treinador e falar, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Se eu fosse um moleque começando, eu falo, opa, esses 5 minutos aqui valem minha vida. Um cara já, né no momento, na fase do Gabigol e tal, uma outra conversa. Agora, eu te pergunto, Zinho, conhecendo o Gabigol, vai precisar dar mais espaço para ele? Vale a pena dar mais espaço para o Gabigol? Porque senão, esse casamentinho, essa coisa que tá dando certo, entrou, legal, fez o gol, bacana, tá tudo certo. Com o tempo pode desandar de novo, hein? Aí, Zinho, nosso áudio. Aí, meu garoto, boa. Então, quando o futebol é muito simples, né? Quem ganha tem sempre razão. Quando a bola entra, gol, apesar que ele perde o pênalti, aí o Rossi pega, ele vai rápido no rebote, né? Bem atento, faz o gol. Muitos problemas são resolvidos. Eu já fui campeão em time que tinha brigas, tinha problemas, tinha discussão, mas tudo era meio encoberto porque os resultados aconteciam, as vitórias vinham. O caso aí do Dudu só foi exposto porque o time estava mal, muito mal na Sul-Americana, né? Pontuação ridícula, horrível. Eu fiz até o jogo, né? Foi que perde, né, para o Palestino. O Dudu não fez um bom jogo mesmo, deve ter reclamado ali no vestiário, não caiu bem isso pro treinador e tal, o ambiente já fica pesado, o cara não vem jogando tudo. O Gabigol é de se tirar o chapéu, a postura dele até o momento é ótima, apesar que ele até jogou mais jogos que o Dudu. Estava tendo até mais oportunidades que o Dudu. Mas assim, assim, é isso, galera. Agora vamos falar do Cruzeiro, né? Mas a gente chegou na parte mais importante. Concordo com a análise e comentário, né? Tanto do Pascoal como do Zinho. O Cruzeiro foi bem superior, mereceu a vitória. E se não fosse o goleiro Rossi, o Flamengo com certeza teria sido goleado dentro de campo. O Rossi foi primordial. Apesar que depois de rever o lance, né? Sem desculpa aqui, sem clubismo nenhum, o Cruzeiro, deixar bem claro, o Cruzeiro mereceu a vitória, certo? Independente do que aconteceu ou que não aconteceu, o Cruzeiro mereceu a vitória. Só que no lance do gol, do pênalti do Gabigol, teve uma falta muito escancarada em cima do Bruno Henrique. 2 jogadores do Cruzeiro deram um carrinho e derrubou o Bruno Henrique. E o juiz mandou a bola seguindo, chamaram nem o VAR. E na continuação, teve o pênalti pro Cruzeiro. Tá bom? Mas não tô aqui com choradeira, que aqui não é Botafogo, aqui é Flamengo. Mas independente disso, o Cruzeiro mereceu a vitória, tá certo? Agora vamos falar aqui sobre reforços do Flamengo, vamos falar sobre a preparação, né, diante do Central. Deixa eu só ver aqui rapidinho se tá passando, tá? Sobre a questão do Central Córdoba. Jogo muito importante, como eu falei, né? Só resta outra coisa a não ser a vitória pro Flamengo. Derrota pode dizer adeus à fase de grupos da Libertadores. O Flamengo não se classifica mais. Apesar que ainda tem 2 jogos em casa, mas situação muito, muito crítica, muito complicada, muito difícil para a classificação do Flamengo, tá bom? Vou falar aqui em relação ao Lucas Paquetá. Saiu agora há pouco, quem trouxe essa informação foi o Fred Caldeira, tá certo? Fred Caldeira que trouxe essa informação lá do Coluna do Fla. O julgamento do Lucas Paquetá foi concluído e o veredito, né, deve ser divulgado na primeira quinzena de junho. Já vai dar o resultado. São 2 possibilidades. O jogador pode ser inocentado ou banido do futebol, sem opção intermediárias, como suspensão, tá bom? Ou vai ser banido de vez ou vai ser inocentado de vez. O Flamengo tem que ficar de olho, né? A gente não sabe o resultado, só diz aqui que já foi tudo decretado, já tá tudo, né, definido. O Flamengo poderia ficar de olho porque caso o jogador... eu tenho certeza... Não tenho certeza que a gente não tem certeza de nada da vida, né? A única certeza que a gente tem é que vai morrer um dia. Mas caso o jogador seja inocentado, o Flamengo poderia investir nesse jogador para poder trazer ele pro Flamengo, tá bom? Até para substituir o Arrascaeta,
seria show de bola, alternar ali, né? Vamos dizer assim, revezar com o Arrascaeta. O Arrascaeta joga um jogo, ele joga outro. Seria primordial. O Flamengo tá precisando, como o próprio Zinho falou, o próprio Google falou também. O Flamengo hoje precisa de um jogador para poder substituir, para poder suprir a necessidade quando o Arrascaeta estiver ruim, né? Tiver mal dentro de campo, ou quando não puder jogar. Porque hoje é primordial, até para o Flamengo manter o alto nível, manter a intensidade, manter a qualidade técnica dentro de campo. E o Flamengo não tem esse jogador hoje. Tem o Matheus Gonçalves, mas não chega aos pés do Arrascaeta, né? Com todo respeito, mas e tá até outra função, como o próprio Felipe Luiz falou. Ele se dá melhor, né? Se adapta melhor, joga melhor, potencializa melhor o Flamengo na ponta direita, tá bom? Infelizmente. Mas dia 15 aí de junho já saberemos o resultado da audiência do Lucas Paquetá. O Flamengo fez o último treino nesta terça-feira, antes do duelo, no caso hoje, tá bom? Contra a partida diante do Central Córdoba, na Argentina. O grupo treina pela manhã e embarca à tarde para Santiago del Estero. Treinaram agora pela manhã, ainda estão treinando, né? São já 11 horas, estão treinando ainda. E à tarde já embarca lá para Santiago del Estero, lá na Argentina, o qual vai se focar, se preparar e se concentrar para esse jogo que é o mais importante no ano. Como eu falei, não resta outra coisa a não ser a vitória. Derrota pode arrumar as malas, que infelizmente fica muito difícil a vida do Flamengo na fase de grupos, tá bom? Aqui é toda aqui a atividade, o Flamengo está realizando nesse momento ainda a atividade no treino agora pela manhã, para a partida diante do Central Córdoba na Argentina. E a atividade começou agora às 9h30, vai encerrar lá para as 11 e pouquinho, depois tem um almoço, né, e concentração para o embarque para a Argentina. Essa aí é a preparação, né, logística do Flamengo. Saiu uma informação aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Deixa eu só pegar aqui rapidinho sobre o Jorginho. Até repercutiu um pouco, né? Outros disseram que deu ruim, o Jorginho não vai assinar o pré-contrato, mas não se trata nada disso. É só pegar aqui a informação. Até o próprio Paparazzo trouxe hoje também, né? Pela manhã, sobre o Jorginho. Tá tudo ok, tá certo? Até para desmentir algumas coisas que tinham saído. A antecipação do Jorginho deu ok. O Flamengo, na última sexta-feira, agora fez a vez do jornalista Fabrício Romano trazer informação, como eu já tinha falado, o próprio Vene Casagrande também tinha trazido. O Jorginho comunicou ao Arsenal que deve se apresentar após ao Flamengo, tá bom? Que deve se apresentar após o seu casamento. Lembrando que o Flamengo deu uma semana, né, para o jogador. Não foi nem uma semana, se eu não estou enganado, foi 4, 5 dias nessa faixa, para o jogador aproveitar a lua de mel, tudo mais com sua esposa, e depois retornar ao Flamengo, já que o Flamengo quer focar, quer preparar a equipe já para a estreia do Super Mundial de Clubes contra o Esperance, né, acho que é da Tunísia, né, Esperance da Tunísia. Jogo muito importante aí já na abertura do Super Mundial de Clubes, que já falta menos um mês, um pouquinho, né, começa dia 14, dia 13, dia 14 de junho, a Super Mundial de Clubes. E o Flamengo tem pressa, que acelera todo o processo para poder já preparar a equipe, já deixar ele já integrado, já questão do sistema de jogo e tudo mais, para poder estrear no Super Mundial de Clubes contra o Esperance, tá bom? Essa é a ideia do Flamengo. E em relação a isso também, o Lugano falou sobre isso. Depois eu trago o vídeo completo aqui da ESPN, falando sobre o Lugano e o Jorginho. Ele falou o seguinte: vejo no Jorginho um profissional que transmite muito mais confiança do que o João Félix. Apesar da idade, você imagina o João vindo ao Flamengo e tomando como oportunidade de vida. E aqui, quem acha que vai ser fácil, quebra a cara. Ou seja, o próprio Jorginho, né, já tem mais casca, já está mais familiarizado com certa dificuldade em relação ao João Félix, que é um jogador novo, está no processo de maturação, está no processo de adaptação, de aprendizado, em todo esse trajeto. Embora também eu acho que seria uma baita contratação a questão do João Félix, embora não tenha nada, né? Até ele foi questionado isso, se eu não estou enganado, foi a TNT Sport que entrevistou o João Félix. E ele falou que, sim, gostou e tudo, mas a gente sabe como que funciona, né? A maioria dos jogadores portugueses prefere mais a questão da Europa. Mas como o José Boto tem uma longa amizade com um dos seus agentes, né, do João Félix, possa ser que adianta alguma coisa. A gente sabe que é difícil, né? Até pelo valor e tudo mais.
E contaria com o Chelsea, pagaria uma parte do salário, que eu acho bem complicado isso, tá bom? Vamos ser bem realistas. É uma contratação muito, muito difícil. Mas pelo menos o Jorginho já tá tudo certo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Valeu.